A população está envelhecendo e isso não é segredo para ninguém. Mas, Nutri, você está preparado para lidar com esses pacientes no seu dia a dia de trabalho? Bom, hoje te convido a assistir uma discussão de caso clínico que nós, do NutriTotal, fizemos em parceria com a Sodexo On-Site. É a história de uma idosa de 97 anos que passou por uma internação hospitalar. E acredite, ela é uma idosa saudável. Então o assunto hoje é como lidar com o paciente idoso e a longevidade. Continue comigo e não perca esse caso clínico. Olá! O caso clínico da Sodexo desse mês é sobre envelhecimento e longevidade. O que nós, nutricionistas, podemos tomar de conduta para nós e para os nossos pacientes atingirmos a longevidade? Bom, eu sou Natália Magalhães, nutricionista, tenho especialização em terapia nutricional pelo GANEP, sou mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente sou tutora de uma escola de pós-graduação, GANEP. E estou aqui com a Ana. Olá, Natália. Meu nome então é Ana Cristina, eu sou nutricionista da Sodexo, atuo na nutrição clínica de um hospital lá no Grande ABC. Sou especialista em nutrição clínica do atendimento à gastronomia e estamos aqui hoje para discutirmos este caso. Nós vamos dar início, então, à discussão de casos juntas, né, Ana? Já é de conhecimento de todos que nós estamos tendo uma transição demográfica, uma transição também nutricional e uma transição epidemiológica. É só nós pensarmos em quantos filhos nossos bisavós tinham, em quantos filhos os nossos avós tiveram e quantos filhos os nossos pais têm. Dessa forma a gente consegue ter a dimensão aí dessa transição epidemiológica. Então em 2017 havia no mundo uma média de 900 milhões de idosos. Destes, 30,2 milhões eram idosos brasileiros. E a expectativa é que em 2050 tenhamos 2 bilhões de idosos no mundo. Isso faz com que nós, profissionais da saúde, tenhamos que estar cada vez mais aptos a cuidar da saúde do idoso. Porque queremos envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida. O fato é que nós podemos envelhecer na senescência, que é um envelhecimento natural e que não vem associado a doenças, ou na senilidade, que aí sim também é um processo de envelhecimento, mas ele vem associado a doenças. Bom, nós trouxemos então um caso clínico lá do hospital, uma paciente que internou na ala de internação, não é um paciente de UTI, é uma senhora que internou do sexo feminino, com 97 anos e 6 meses, cujo diagnóstico era uma valvulopatia venosa crônica. E é uma paciente que não apresenta comorbidades, então não é diabética, não é hipertensa, E tem como antecedentes uma cirurgia de joelho que ela fez há 10 anos atrás, uma úlcera gástrica resolvida e 18 partos, sendo 16 normais e 2 cesáreas. Uma característica bastante comum, nessa geração, A gente vê nossos avós, por exemplo, bisavós, bastante comum essa questão. Não faz uso de medicação, tá bom? E somente a medicação mesmo no ambiente hospitalar, devido ao motivo da internação. Então houve a prescrição médica de um protetor gástrico e a prevenção de TEV, do tromboembolismo, somente. Tá? E o que é a vasculopatia venosa crônica? Então, a vasculopatia, ela é uma anormalidade morfológica e funcional do sistema nervoso. Quais são os sinais clínicos? Edema, dermatite, úlcera, sintomas que incluem dor, aquela sensação de peso,
de inchaço e também irritação da pele. Mas tem tratamento. Pode ser tratado com terapia compressiva, que é aquela meia que a gente coloca para comprimir mesmo, né, a pele, a perda de peso, medidas posturais, então elevar as pernas e evitar também longos períodos em posição ortostática e massagem nos membros inferiores. Todas essas medidas, elas são importantes para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Bom, essa paciente, né, quando ela interna no hospital, o nutricionista tem 24 horas então para fazer essa triagem nutricional. E neste caso, por se tratar de uma paciente de ala, né, no setor de ala de internação, nós utilizamos o IMC como parâmetro. Então esse paciente ele é pesado pela enfermagem, geralmente, essas informações de peso e altura constam no prontuário da enfermagem. O nutricionista então consulta essas informações para poder então fazer esse tipo de avaliação, tá? Neste caso, essa paciente então apresentava uma eutrofia. Não relata a perda de peso, então o peso dela é um peso constante, né? Nós não tivemos nenhuma então intercorrência com relação a isso. Outro parâmetro de avaliação que nós utilizamos são os exames laboratoriais, tá? Então, no hospital, o que nós utilizamos mais comumente é o sódio, potássio, ureia, creatinina, o PCR, tá? Hemoglobina, hematócrito e a glicemia, tá? Pacientes de UTI a gente usa outros parâmetros também, mas no paciente de ala foram esses exames solicitados pelo médico. Como a gente pode observar, função renal dessa paciente absolutamente normal, tá? Glicemia, né, uma glicemia de 84, né, para essa idade, então uma paciente que mantém aí, né, os exames laboratoriais normais. Outros aspectos, né, que nós nutricionistas também abordamos é o hábito intestinal desse paciente. Essa paciente em especial, ela apresenta um hábito intestinal normal, tá, com dias alternados aí nas evacuações. É comum também o fonoaudiólogo, né, fazer parte, né, da avaliação desse paciente idoso. E neste caso específico também não há nenhum risco de broncoaspiração, de acordo com a avaliação da fonoaudióloga, tá? E aí a orientação então desse profissional é uma dieta com consistência normal, tá? Outro profissional também que faz parte, né, do acompanhamento desse paciente é o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta acompanha, né, esse paciente, faz algumas atividades no leito ou faz atividades de caminhada pelos corredores do hospital. Então, é uma paciente que deambula no corredor com ajuda parcial aí desse profissional, mas consegue a mobilidade desse paciente é absolutamente normal. Bom, o paciente não é fumante, tá? Ela teve, como eu comentei anteriormente, né, essa cirurgia no joelho. Então, antes disso, ela relata que ela fazia caminhadas. Depois desse relato dela, dessa cirurgia que houve necessidade de fazer, então ela não faz mais atividade física frequente em função, né, da própria orientação médica. Ô Ana, você sabe que a recomendação brasileira para atividade física é que façamos, para idoso, né, é que faça 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos por semana de atividade mais severa, né, mais intensa. Mas também o Ministério da Saúde traz a importância de sermos ativos, né? Então, do idoso plantar, varrer uma casa, né, fazer atividades, ter uma boa, como que eu posso falar, o treino de levantar e sentar de uma cadeira, que é o treino funcional, né, também pode incluir água às plantas, enfim, todas essas atividades essas atividades de vida ali, diárias são importantes também. E quando a gente pensa em atividade física, dentro desse tempo que tem como recomendação, o tipo de atividade física é importante, né? Claro que cada um vai fazer aquilo que está dentro das suas condições clínicas, né? Então, de repente, você vai ao médico junto com um profissional de educação física, o melhor é fazer uma hidroginástica, né? É o que o indivíduo pode fazer, mas dentro das recomendações, aliar atividade
de resistência, de força, com aeróbica e de equilíbrio, é a melhor opção. Né? Então, fazer pelo menos ali 2 a 3 vezes na semana de atividade de força, a fim de manter ou melhorar, né? Ganhar a nossa massa muscular, que é o que mantém a nossa funcionalidade, já que nós estamos falando de longevidade. Bom, com relação, né, ao hábito alimentar dessa paciente, né, nós conversando com ela, detectamos que ela em casa, né, faz 4 refeições por dia, né, inclui na sua alimentação diária, né, leguminosas, cereais, né, queijos magros, carne, frangos, né, ovos, né, legumes, verduras, frutas, enfim. A gente observa aí um hábito alimentar já de longa data, né, de uma maneira mais saudável, né, alimentos de verdade. Não é né? à toa que não tem doença crônica. Exatamente. Diabetes, né? hipertensão. Exatamente. A ingestão hídrica, né, dessa paciente, ela relata aí 4 copos de água por dia. Conversando com essa paciente, nós identificamos então que ela apresentava um tabu alimentar, né? Então, dentro da nossa entrevista, ela relata que não deve comer peixe e nem carne suína, que ela estava com aquela ferida, né, na perna e que aquilo ia fazer mal para ela, para uma cicatrização. Então nós, como nutricionistas, evidentemente orientamos essa questão do tabu alimentar, que dentro da realidade hospitalar a gente observa que é muito comum, né? E não só nessa faixa etária, em diversas faixas etárias, quando a pessoa é submetida a um procedimento cirúrgico, ela fica com esse receio, eu não vou comer peixe porque faz mal, né? E nós no hospital servimos tanto o peixe quanto a carne suína, né? E a gente explicou para ela, né, os benefícios desse tipo de proteína e ela, graças a Deus, entendeu, né? Entendeu e aceitou receber então essas preparações no hospital. Sim, é um tabu antigo, né, e corriqueiro e que na verdade é totalmente o inverso, né? Nós precisamos da quantidade de proteína necessária para que ocorra a cicatrização e a qualidade também. A gente sabe que peixes e carnes são proteínas de alto valor biológico, que eu vou falar já também sobre isso. Bom, a partir disso então, né, depois de todas as avaliações realizadas pela equipe multiprofissional, nós temos uma dieta então geral, laxativa, né, de acordo com o hábito intestinal que ela relatou, que às vezes tem essa alternância, né, então a gente deixa então uma dieta geral laxativa para esse paciente, né, e ela foi, obviamente, então, como eu já falei, né, orientada com relação à questão da ingestão de proteínas de um modo geral, né, que isso seria importante no processo, né, de cicatrização, no processo de melhora desse quadro que ela se encontrava, tá? E depois ela relata, não, até eu gosto de peixe, só que eu tenho medo de comer, né? Então, após a nossa orientação, ela aceitou, né, e a gente passou então a oferecer essas proteínas. Então agora eu vou trazer, pensando no caso da paciente, né, que é uma paciente de 97 anos, que estava ali sim, né, em nível ambulatorial, recebendo medicação, cuidando da vasculopatia, mas é uma paciente que tem uma longevidade, que essa longevidade ela não veio acompanhada ali, né, de doenças crônicas, ela tinha bons hábitos, né, alimentares, tinha o tabu que foi quebrado, isso é normal, né, a gente, cada um tem suas crenças e nós profissionais da saúde estamos aqui para acolher e orientar os pacientes que chegam até nós, né? E aí pensando como nutricionista, né, como eu falei no início do caso clínico, o que nós podemos tomar como conduta, tanto para essa paciente do caso, né, e tanto para outros pacientes que nós vamos receber e para nós mesmos no futuro, né, ou já, o que a gente pode ter de conduta aí, de recomendações nutricionais em termos de quantidade. E aí eu vou começar falando da caloria, né? Então nós temos 2 grandes diretrizes, que é a nossa base quando a gente fala de envelhecimento, a da Braskem, que é a diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, e a da ESPEN, que é a Sociedade de Nutrição Parenteral e Enteral Europeia, tá? Então o que ela traz? Que nós devemos dar uma média de 30 calorias por quilo dia, né? O idoso ele tem um risco muito grande de desnutrição. Então, a gente tem que tomar um pouco de
de cuidado com restrição calórica. Embora eu vou dar um spoiler já ali o que pode trazer de benefício a restrição calórica. Mas claro que essas 30 calorias por quilo vai depender de indivíduo para indivíduo, porque se você tem um idoso desnutrido, né, moderado a grave, essa caloria ela pode ser de 32 e chegar até 38. Se você tem um paciente com doença crônica, por exemplo, uma obesidade, um sobrepeso, que vem ainda associado com uma outra comorbidade, é importante a perda de peso. Claro que ela precisa ser muito bem monitorada. E aí você pode trabalhar ali dentro de 27 a 30 calorias por quilo, né? Então hoje tem muitos estudos que mostram o benefício, né, da restrição calórica, né? Estudos que traz que evitar o consumo excessivo de calorias parece estar associado à redução de doenças crônicas não transmissíveis e também a uma maior longevidade. Mas claro que a gente está falando de estudos que mostram isso com indivíduos que têm sobrepeso e obesidade, né? E não indivíduos desnutridos ou que já são idosos eutróficos, né? Mas para essa população parece ser uma boa estratégia. E a proteína, né? A proteína hoje é o que é mais falado, né, quando a gente pensa em longevidade, porque quando a gente pensa em longevidade, logo a gente pensa em manter a qualidade e a quantidade de massa muscular ou ganhar massa muscular. Um grande desafio, né? Um grande desafio, porque não é fácil. Sim. Nós conseguirmos atingir a quantidade proteica, né, ainda mais quando na fase idosa, que as necessidades proteicas, ela aumenta. Então, na fase adulta, ela é de 0,8 gramas por quilo, né, que a gente considera a norma proteica. Na fase idosa, a gente pensa em pelo menos 1 grama. Então, se o nosso indivíduo, nosso paciente, ele está na senescência, que é aquele envelhecimento não associado à doença, a gente dá para ele de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo. Agora, se está na senilidade, ali acompanhado a doença, então, por exemplo, se tem uma diabetes, uma hipertensão, essa quantidade proteica ela é aumentada, a necessidade é não aumentada. Então, precisa dar ali de 1,2 a 1,5. E se esse paciente está desnutrido, né, com alguma doença mais catabólica, por exemplo, um câncer, uma cirrose hepática na fase ativa, nós podemos dar de 1,5 e chegar até 2. Né? A gente sabe que em alguns pacientes em UTIs, a gente às vezes até ultrapassa isso, né? Como o caso, por exemplo, de um paciente que está em prisma, que é aquela diálise contínua, há recomendação de dar 2 até 2,5 de proteína, né? Então, quando a gente pensa em idoso, você vai pensar em pelo menos 1 grama de proteína, se ele não tem nenhuma doença. Se ele tem, a partir de 1,2, tá bom? Podendo chegar até 2, dependendo das condições clínicas. Além de nós pensarmos na quantidade proteica, a qualidade proteica também é importante. Então, precisa ser proteínas de alto valor biológico, proteína que tem uma melhor digestibilidade e não esquecer que essa proteína ela precisa ser distribuída ao longo do dia, né, durante as refeições. Então, trabalhar ali com 25 a 30 gramas de proteína por refeição. E se a gente tem proteína de alto valor biológico, carnes, ovos, leite, whey protein, você consegue trazer leucina, que é um aminoácido extremamente importante na construção muscular e que é legal ter ali por volta de 2,5 a 2,8 gramas de leucina por refeição. Aí parece ser uma boa estratégia para nós vencermos a resistência anabólica. E as gorduras, né? Então, quando a gente pensa em gordura pro idoso, a recomendação ela é a mesma pro adulto, né? Então, a gente segue ali na conduta
de 20 a 30% do valor calórico total. E aí, se esse indivíduo ele não tem risco ou nenhuma doença cardiovascular, a gente pode chegar até 10% de gordura saturada, mas se ele tem, essa gordura saturada ela é limitada até 7%. Lembrar da importância do consumo de ácidos graxos insaturados, as gorduras mono, poliinsaturadas, né, porque são protetoras cardiovasculares e também do sistema nervoso central, né? E tem o equilíbrio entre os ômegas, né? Ômega 6, ômega 3, ômega 9, então a gente tem ômega 6 no azeite de oliva, por exemplo, e o ômega 3 em peixes e menor quantidade aí nas sementes, como linhaça, como a chia. Também a recomendação do consumo de carboidrato, né? Nós sabemos que principalmente quando a gente pensa em longevidade, ter um controle no consumo de carboidrato é importante, né? Então manter ali entre os 45% e 65% do valor calórico total. Então quando a gente pensa naqueles indivíduos sobrepeso, com obesidade, que tem alguma doença associada, que você quer promover uma perda de peso, vamos falar de um obeso com uma esteatose hepática. A gente sabe que é importante a perda de peso. Nesses, você vai fazer uma restrição calórica, né? Não brusca, né? Trabalhar lá nas 27 calorias, né? Nesse paciente, você mesmo assim consegue manter uma distribuição de macronutrientes normal. Você não precisa fazer uma dieta low carb. Exatamente. Né? Então, trabalhar então de 45% a 65% do valor calórico total e dar preferência para os alimentos, para os carboidratos complexos, por exemplo, a aveia, que é um bom carboidrato, né? E evitar o consumo de açúcar, né? Lembrando que o consumo de fibras por dia deve ser ali de pelo menos 25 gramas, né? E se tiver diabetes, isso aumenta um pouquinho, podendo chegar entre 30 a 35 gramas por dia. E a ingestão hídrica não é menos importante, né? Ela traz toda a homeostase do nosso organismo. E há uma recomendação ali de 1,6 litros por dia para a mulher e de 2 litros por dia para homem. Mas claro que isso depende muito, né, do estado de saúde do paciente. De repente você tem uma restrição. Em alguns pacientes cardíacos, que tem doença renal, de repente não, né? Se a gente está pensando num indivíduo como do nosso caso, precisa consumir água. E aí talvez trabalhar por ml por quilo seja melhor, né? E aí a gente tem uma recomendação de 30 a 35 ml por quilo. Dá preferência sempre por água, mas a gente sabe que outros líquidos também ajudam na hidratação. Então, água de coco, suco, chá, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é se todos esses líquidos, que não seja água, vá ou não adição de açúcar, né? Então, porque às vezes a gente orienta, né, ter o consumo de outras bebidas, mas precisa ficar atento a isso. Mas água saborizada também, né? É uma estratégia super legal. E não só, Ana, a quantidade de macro e micronutrientes são importantes, mas a qualidade faz a diferença. Sem dúvida. Então, hoje, assim, na prática clínica, a gente vê uma deficiência de quantidade e de qualidade, né? E qual que é o padrão dietético que vem sendo relacionado à longevidade? Mediterrâneo, a dieta do Mediterrâneo, né? A dieta do Mediterrâneo é uma dieta que tem essa pirâmide que vocês estão vendo da dieta mediterrânea, e ela é extremamente interessante. Ela traz na base o convívio social, né? Traz na base atividade física, né? O consumo de especiarias, chás, água, e aí ela vem, né, com alto consumo de frutas, verduras, legumes, peixes, né? Depois, acima da pirâmide, né, os laticínios também, queijos, ovos e uma menor porção de carne vermelha e doces. Ela também traz o consumo de vinho com moderação, mas eu falo que nós aqui, né, no Brasil temos que tomar um pouquinho de cuidado com essa
com essa orientação da dieta mediterrânea, porque eu acho que a maioria dos brasileiros ainda está longe de chegar nesse estilo de vida. Sim. Porque, veja, não é só dieta, né? Não é, eles têm a base deles, convívio social, atividade física, um alto consumo. É um conjunto, né? É um conjunto de fatores, né? Então eu acho que, por enquanto, a gente tem que deixar essa recomendação um pouquinho de lado, porque apesar dos benefícios do vinho, Sim. a gente tem o álcool. Exatamente. Podemos utilizar o suco de uva. Suco também, de uva, né? é uma Seria boa, boa riquíssimo em ideia vitaminas, também, né? exatamente. E aí, por que essa dieta, né, do padrão mediterrâneo é tão importante para a longevidade? Por que ela vem sendo associada? Porque ela tem alimentos que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios, que são prebióticos, né? Hoje a gente fala tanto da saúde intestinal, que está ligada a todos os sistemas, né, do nosso organismo. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós temos um desequilíbrio entre citocinas pró e anti-inflamatórias, né? E isso leva nós a ter doenças crônicas. Então, se nós conseguirmos atenuar esse desequilíbrio, é super importante para a longevidade, e isso nós conseguimos fazer através do estilo de vida. Então, atividade física, nós já falamos, estamos falando de quantidade e de qualidade alimentar. E aí eu trouxe aqui alguns alimentos que são antioxidantes, anti-inflamatórios e prebióticos, que é fácil de encontrar aqui para nós, né? Porque às vezes a gente pensa na dieta de lá mediterrânea um pouco longe da nossa realidade, até em questões financeiras, né? Então a gente tem aqui o alho, o chá verde, a romã, né? Que aqui em São Paulo é mais caro, mas no interior a gente tem os pés, assim, muito mais fácil, né? Azeite, cúrcuma, gengibre, beterraba, cebola, né? Então todos esses alimentos, eu coloquei eles separados, mas na verdade todos eles têm essa ação anti-inflamatória, antioxidantes e prebióticas. Bom, Ana, e para nós finalizarmos, eu queria dizer que, na verdade, a longevidade está nas nossas mãos. 70% 70% a responsabilidade é nossa. A nossa vida é como se fosse um cofre, né? Então, se nós temos uma meta financeira para alcançar algum objetivo, nós vamos juntando dinheiro ali mensalmente, semanalmente, né? Agora, se nós temos como meta envelhecermos com longevidade, nós também precisamos plantar isso diariamente e colocando nossa moedinha ali todos os dias, que é da atividade física regular, né, envolvendo sempre que puder exercício de força, da alimentação e também outras questões, né? Então, cuidar do nosso sono, evitar o uso de polifarmácia, que é o uso de 4 ou mais medicamentos, né? Ter um convívio social, a gente falou disso quando falamos da dieta mediterrânea, aprender coisas novas é extremamente importante, né? Uma das prevenções de demência é aprender coisas novas, então jogar xadrez, aprender uma língua, então tudo isso nós vamos plantando ali no nosso dia a dia para envelhecermos com longevidade. Porque envelhecimento é diferente de longevidade. Longevidade está mais associado ao maior tempo de vida, só que não necessariamente com disfuncionalidade, né? E com essas alterações biológicas que acontecem com o envelhecimento. Dentro deste contexto, né, nós nutricionistas podemos contribuir, né, com essas orientações da alimentação principalmente, né, que é nosso instrumento de trabalho, para contribuir para essa longevidade, né, atribuindo aí estratégias, né, de como esse idoso pode melhorar a sua alimentação no dia a dia. Porque a gente sabe das dificuldades, né? Muitas vezes as pessoas moram sozinhas, não têm condições, chegam no hospital já numa condição de desnutrição, né? Então a gente acho que pode contribuir com estratégias, né, simples de como manter uma alimentação adequada, principalmente nessa faixa etária. Com certeza, né? Bom, e aí cabe a nós, profissionais da saúde, traçarmos a melhor estratégia para cada indivíduo que chega até nós.
Ana, agradeço a sua presença, foi muito bom. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, contribuindo aí, né, para a nossa atualização profissional. Obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigada. Tchau.